Bom dia. A pandemia da Covid-19 está a produzir um enorme impacto em todos os domínios da vida das pessoas e das instituições nas sociedades contemporâneas. Mudou estratégias políticas e empresariais, alterou padrões de comportamento, transformou rotinas que quase todos acreditamos que, pelo menos em parte, irão permanecer. A percepção pública dos perigos da pandemia ofusca outros riscos, porventura mais decisivos, como o do aquecimento global, da guerra e da pobreza. Certos processos de mudança, cuja dimensão e contornos apenas poucas pessoas se tinham apercebido, como a crescente presença da ciência e da tecnologia no nosso dia-a-dia, o seu uso na saúde, a concentração da informação em instâncias de poder económico e político que ameaçam escravizar uma parte importante da humanidade, a crescente concentração de riqueza tornaram-se visíveis para todos. Outros processos, como a robotização, a digitação, a automação e a precarização das relações de trabalho, ou o debate em torno do papel do Estado na prestação de serviços e na regulação da economia, aceleraram. É impossível proceder a um balanço de todas estas mudanças no espaço desta comunicação. E é cedo para se perceber em toda a extensão aquilo que de novo parece estar a acontecer. Referiremos então 4 tópicos com implicações no trabalho social, tal como eles emergem e se manifestam em contexto de pandemia. Primeiro tópico: a revalorização dos fenómenos sociais como coisas, no sentido durkheimiano. Os fenómenos sociais foram vistos e estão a ser percebidos como fenómenos autónomos e, além disso, fenómenos com efeitos determinantes, mesmo em matérias como a propagação da doença e a sua prevenção. Essas não são matérias exclusivamente médicas. A interação social é determinante e tem autonomia em relação a fatores biológicos. A realidade está a dar razão àqueles que diziam que a nossa constituição biológica nos impele para o relacionamento e a organização social, mas esses autodeterminam-se a si próprios, têm uma lógica própria, culturalmente diversificada, o que simultaneamente abre espaço e responsabiliza os trabalhadores sociais. Segundo tópico: a alteração da percepção pública das funções do Estado Social e da sua eficácia em relação ao mercado, num quadro de crise social, de crise da saúde pública e de crise económica. A crise pandémica mostrou que quando a sociedade como um todo conta, só o Estado está em condições de fornecer uma resposta eficaz. Foi assim na saúde, é assim na ação social. Revelou-se, aliás, neste campo, como pode ser dramática a fraqueza do Estado, no caso dos lares e residências dos idosos, e é-o na investigação científica sobre a doença e o seu tratamento e prevenção. Os trabalhadores sociais estão em todos os setores, mas o espaço mais frequente é no campo das políticas públicas, pelo que também aqui a configuração do seu contributo é determinante. Por outro lado, as políticas terão de mudar para responder a novos desafios, como é o caso do rendimento de trabalhadores manuais mal remunerados que não podem deixar de trabalhar, ainda que a sua exposição aconselhe que fiquem em casa. Um rendimento alternativo ao trabalho é, neste quadro, essencial. É, aliás, por isso que o rendimento básico de inserção se tornou num objeto de debate nos nossos dias. O que podem os trabalhadores sociais fazer para encontrar e implementar as políticas certas é uma questão que se tornou incontornável. Terceiro tópico: em determinada altura, o novo coronavírus parecia socialmente neutro. Porém, rapidamente se verificou que, afinal, como acontece em todas as crises e catástrofes, os mais pobres e menos protegidos são mais vulneráveis. Neste caso, foram mais atingidos os idosos, em particular internados em estruturas residenciais, os trabalhadores manuais pouco qualificados, mal remunerados e precarizados da indústria e dos serviços,
os habitantes dos bairros sociais e de bairros degradados e as pessoas a viver em condições precárias de residência. No modo como o SARS-CoV-2 infectou de forma diferenciada as populações, manifestou-se uma flagrante desigualdade social que fere os direitos humanos, a dignidade das pessoas e a qualidade da sociedade. Os trabalhadores sociais terão de reforçar a sua intervenção neste domínio já bem tradicional da sua atividade. Mas a desigualdade tornou-se patente também noutros aspectos que emergiram na resposta à pandemia. Apenas 2 exemplos. A exclusão dos alunos pertencentes a famílias menos escolarizadas e mais pobres do acesso ao ensino à distância, estendendo e reforçando a exclusão de que são vítimas dentro dos muros das escolas. Outro exemplo, a impossibilidade de aceder aos benefícios do teletrabalho e do uso dos computadores por parte de segmentos das classes trabalhadoras, como já referidos, que não possuem os recursos cognitivos para participar na economia do conhecimento e na sociedade da informação, nem tampouco os recursos materiais para adquirir os respectivos equipamentos. Se quisermos estender um pouco o campo analítico, observaremos ainda como as diferentes classes sociais estão diversamente expostas a fenómenos como o controle e vigilância em massa, a utilização da informação sobre grandes quantidades de pessoas para fins particulares, como os de marketing, certo, também usou para fins coletivos, como por exemplo a antecipação e interpretação da evolução da pandemia a partir de Big Data e de modelos matemáticos que apenas as máquinas permitem utilizar. E outros processos possibilitados pela inteligência artificial e pela biotecnologia que colocam em risco as liberdades básicas das pessoas e a própria natureza humana. Quarto tópico. A pandemia mostrou também as novas e extraordinárias evoluções da ciência e da tecnologia. As pessoas puderam observar robôs em ação na medicina. Ouviram falar do modo como os epidemiologistas usam novos computadores para calcular a evolução da pandemia a partir do processamento de bilhões de dados, do modo como campanhas publicitárias passaram a usar a leitura do perfil dos clientes a partir de enormes quantidades de informação que mega computadores controlados por mega empresas recolhem e tratam a respeito de cada um de nós. Viram como equipas de biólogos e outros cientistas estudam coisas tão extraordinárias como o ADN e o modo como ele atua. Tiveram a experiência direta ou indireta do teletrabalho, da educação à distância, da participação em redes virtuais tão importantes em momentos em que as relações reais não podiam acontecer face a face. Muitos terão podido assustar-se com a espantosa capacidade que o homem tem já, ou terá a breve prazo, de superar a morte, de criar artificialmente a vida, de controlar os movimentos de bilhões de seres, poderes colossais que tanto podem criar uma era de desigualdades de novo tipo, nomeadamente através da transformação dos organismos, do próprio corpo humano, de modo a que diferenças sociais e económicas poderão ser eternizadas através de diferenças constitucionais entre sobre-humanos servidos por computadores e todas as tecnologias que multipliquem exponencialmente as suas capacidades, por um lado, e escravos humanos, por outro. Mas essas mesmas tecnologias permitirão produzir em abundância e com respeito pela natureza, superando os perigos de um desastre ecológico irreversível. Poderão desencadear mecanismos de prevenção de um novo, que seria o último, conflito mundial, promover a saúde, a longevidade e o bem-estar de todos. O futuro está aberto. Os trabalhadores sociais não podem ser responsáveis pelo desfecho do confronto entre estes dois sentidos da mudança científico-tecnológica, mas terão um papel a jogar para favorecer a equidade, a liberdade e a democracia. Eles são, eventualmente, o único meio através do qual os mais desfavorecidos podem fazer-se ouvir. São promotores ativos da capacitação e do empoderamento de todos os cidadãos e de combate à exclusão. Desde logo, combate à exclusão das dinâmicas e dos benefícios da revolução científico-tecnológica. Mas para o fazer, têm de ser eles também capazes de usar os benefícios das tecnologias para a produtividade no seu trabalho
e para fazer coisas novas. Por exemplo, ao nível da abordagem integrada das necessidades das pessoas com quem trabalham, ao nível da construção de soluções para os seus problemas, os problemas dessas pessoas, ao nível da mobilização de recursos e de poder, ao nível do agendamento político dos problemas sociais e da elevação do patamar de prioridade que esses problemas ocupam, ao nível da gestão das instituições e equipamentos que muitas vezes dirigem, por fim, ao nível da investigação científica. Não se trata só de registar dados num computador ou de ler mensagens. Trata-se de usar o conhecimento e a informação de modo compatível com a digitação e da forma que esta permite. Podem, de resto, fazê-lo sem deitar fora o lado afetivo e empático da relação com essas mesmas pessoas. Mas nem só de carinho e simpatia vive o homem. Também precisa de dignidade, bem-estar e direitos. Obrigado.